Olá! Meu nome é Maria. Eu sou a assistente virtual do Santuário Nossa Senhora da Conceição. Seja bem-vindo ao informativo paroquial Nossa Senhora da Conceição em sua terceira edição de janeiro de 2024. Este formato audiovisual é para ajudar as pessoas a terem acesso a todo o conteúdo de nosso informativo. Então vamos lá! Espero que gostem de tudo. Mas, antes de começarmos com a leitura das matérias, vamos ouvir a mensagem de Ano Novo do Padre Pedro Targino, pároco do Santuário Nossa Senhora da Conceição. Então, até breve. Queridos paroquianos, chegamos a 2024. Que alegria! Vivemos as mais diversas experiências em 2023. Queremos agradecer a Deus por este ano que termina. Muitas coisas bonitas vivemos juntos. Muitos eventos aconteceram. Deus nos proporcionou chegarmos até aqui. Por isso, agora em 2024, eu quero desejar para você tudo de bom. Quero desejar para você e sua família prosperidade e que a luz que brilhou no Natal possa brilhar em 2024 durante o ano todo. E que juntos, queridos colaboradores, seja do santuário, das comunidades rurais, das comunidades da paróquia, dos grupos, movimentos e pastorais, vamos fazer muito mais. Porque o Deus que nos trouxe até aqui é o mesmo que nos vai levar em 2024 a realizarmos todos os nossos projetos. Então, feliz 2024! O primeiro artigo é a palavra do Padre Pedro Targino, pároco do Santuário Nossa Senhora da Conceição. Caros leitores, se aproxima um novo ano e com ele se renova a esperança de um futuro melhor. 2023 foi um ano muito próspero em nossas atividades, a paróquia cresceu, deu resultados e acertou na sua missão graças ao empenho das lideranças e dos que, com boa vontade, não mediram esforços para que tudo desse certo. Essa minha última palavra do ano dessa edição é uma palavra de agradecimento a cada um que deu o seu melhor. Que em 2024 estejamos juntos nessa missão onde o centro é Jesus e só por ele faremos tudo de novo e melhor. Quem cuidou de nós esse ano todo foi Nossa Senhora, rogo a ela para que tenhamos um ano novo aos seus cuidados. Portanto, juntos somos mais fortes e daremos mais resultados. Temos muito a fazer nesse novo ano. Deus abençoe a todos. O segundo artigo é o editorial. É com imensa alegria e gratidão que chegamos à terceira edição do nosso informativo paroquial Nossa Senhora da Conceição. Em meio às vitórias do Natal e à renovação proporcionada pelo Ano Novo, é com grande entusiasmo que compartilhamos as notícias e os eventos que marcaram o encerramento do ano na nossa amada paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição. O mês de dezembro foi repleto de celebrações e momentos especiais que fortaleceram ainda mais os laços que nos unem como comunidade de fé. A solenidade de Natal, momento sublime em que celebramos o nascimento de Salvador, foi marcada por luzes, cânticos e a presença calorosa de cada um de vocês, que trouxe a noite ainda mais especial. A alegria do Natal se estende à solenidade de Maria, Mãe de Deus, orando a Virgem Maria como aquela que nos conduz com ternura e devoção. A festa de encerramento da padroeira, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, foi um momento de reflexão e devoção, renovando nossa fé na intercessão da Virgem Maria em nossas vidas. A procissão de encerramento da 185ª Festa da Imaculada Conceição foi um testemunho da nossa devoção, percorrendo as ruas com fervor e gratidão pelos dons recebidos ao longo do ano. Este informativo busca ser uma ponte entre a paróquia e cada um de vocês, transmitindo não apenas as notícias, mas o espírito de união e amor que permeia nossas celebrações. Agradecemos a participação ativa de todos nos eventos e atividades que enriquecem nossa vida paroquial. À medida que adentramos o novo ano, renovamos nosso compromisso com Jesus Cristo e Maria, buscando viver cada sempre com Deus, com o Papa, sob a Igreja.
O terceiro artigo foi escrito por Gleice Paulino, que é comunicadora digital e uma das colaboradoras desta edição do Informativo, com o título O Milagre de Maria, testemunho de uma graça através da intercessão de Nossa Senhora da Conceição. Sempre tive a vontade de contar esse testemunho publicamente, mas nunca tinha tido a oportunidade. E agora eu pensei, não existe lugar mais público em que eu possa me encontrar, do que as minhas redes sociais. Então senti agora o desejo de compartilhar com vocês. Eu tinha 15 anos de idade e minha mãe iria fazer uma cirurgia para a retirada de um mioma que causava muitas hemorragias nela. Ela conseguiu a cirurgia e foi marcada a data. Antes de ir fazer a cirurgia foi informada que precisaria levar 2 bolsas de sangue, pois no hospital não tinha disponível e ela tinha um tipo de sangue raro. Procuramos nos hospitais, procuramos pessoas que pudessem doar, mas tínhamos pouco tempo e não conseguimos encontrar em nenhum lugar. O hospital informou que seria um risco ela ir fazer sem as bolsas de sangue, mas que ela poderia fazer mesmo assim. Já era noite e a cirurgia seria na manhã seguinte, todos em casa estavam tristes e com receio de ir fazer a cirurgia por não ter as bolsas de sangue. Eu entrei no meu quarto, me ajoelhei atrás da porta e chorando conversei com Nossa Senhora da Conceição para que ela fizesse um milagre e que essas bolsas de sangue aparecessem. Em seguida, sequei minhas lágrimas e fui para o quarto da minha mãe, deitei ao lado dela e coloquei o meu celular, na época um azul pequenininho, um A50, me recordo como se fosse hoje, ao lado da minha cabeça, na certeza que ele iria tocar. Poucos instantes depois, ele tocou. Era a tia Nessi, uma segunda mãe para mim. Ela trabalhava no hospital e me ligou para avisar que tinha acabado de chegar de JP no Hospital de Pedras de Fogo as 2 bolsas de sangue com o tipo sanguíneo da minha mãe e que ela conseguiu que fossem destinados a ela. Na manhã seguinte, antes de viajar para a cirurgia, pegamos as bolsas de sangue e fomos para Timbaúba, onde seria realizada a cirurgia. No momento da cirurgia minha mãe perdeu muito sangue e foi necessário usar as 2 bolsas de sangue. O que para muitos podem ser coincidência, eu chamo de fé. Maria salvou a minha mãe. Eu já relembrei muitas vezes desse fato, mas agora, ao olhar para essa imagem, de Nossa Senhora da Conceição na procissão de encerramento da festa, dia 8 ou 12, eu senti no meu coração para que eu possa te dizer, tenha fé. Deus é capaz. O quarto artigo tem o título, Filho da Terra, Padre Puan Ramos celebra 10 anos de sacerdócio na festa da Conceição. Há 10 anos o padre Irapuan Ramos recebia o sacramento da ordem, tornava-se sacerdote da Santa Igreja Católica. Em 2013 ele celebrava no altar do santuário Nossa Senhora da Conceição. O templo já era conhecido dele, que tantas vezes cantou em casamentos, missas, celebrações. Padre Puan Ramos, como carinhosamente é conhecido, é conterrâneo da localidade. Seus pais ainda moram em Itambé, na rua Joaquim Nabuco, local onde o reverendo fora criado. Hoje Padre Puan, além da vida paroquial, se dedica a cantar músicas católicas em vários eventos e a um podcast sobre a fé católica. Na celebração, que aconteceu no dia 2 de dezembro, dentro da festa da padroeira de Pedras de Fogo, o padre agradeceu o carinho, lembrou do início da vida sacerdotal, da importância do povo local para sua vocação e agradeceu ao padre Pedro Targino pelo convite especial. O quinto artigo tem o título, Dom Fernando Saburido, OSB, preside solenidade da Imaculada Conceição. Dom Fernando Saburido, OSB, arcebispo emérito de Olinda e Recife, presidiu a celebração da solenidade da Imaculada Conceição em Pedras de Fogo no dia 8 de dezembro, às 9 horas, no santuário dedicado à Virgem Imaculada. Esta foi a segunda vez do prelado na terra de Dom Vital, a outra ocorreu em 2015, quando a paróquia fez um tríduo em homenagem ao servo de Deus. O sucessor de Dom Vital na Cátedra de Olinda e Recife, chegou cedo, rezou na nave central do santuário, foi recebido pelo padre Pedro Targino e leigos da comunidade. Muito feliz de estar mais uma vez no local onde nasceu seu exemplo, Dom Fernando mostrou-se alegre o tempo todo. A celebração eucarística foi de uma beleza sem igual. O coral Nossa Senhora da Conceição cantou a liturgia como poucas vezes, encantando como sempre. Na homilia, Dom Fernando realçou a importância de Maria para o plano salvífico de Deus, a história do processo que levou à promulgação do dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora por Pio IX em 1854, exortou a todos para seguir o exemplo da Mãe de Deus.
Padre Pedro agradeceu a presença de Dom Fernando, afirmou que é uma alegria ter o sucessor de Dom Vital na paróquia e disse que as portas de Pedras de Fogo estarão sempre abertas para o arcebispo que ficou 14 anos à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife, guiando tão bem o povo de Deus. Após a Santa Missa, Dom Fernando ainda atendeu a confissão de um jovem, demonstrando amor pelo povo, que busca o sacramento para a santificação, como mandou nosso Senhor Jesus Cristo, que exortou a sermos santos como Deus. Dom Fernando também participou de um almoço na casa paroquial, preparado com todo carinho por Dona Raminha. Ali ainda concedeu entrevista ao professor e editor deste informativo Jairo Alves, que está fazendo o TCC do curso de jornalismo pela UFPB em Dom Vital. Essa entrevista será ouvida ao final desse informativo. O arcebispo, emérito, respondeu às questões e ficou muito à vontade no almoço. Participaram ainda do momento o padre Pedro Targino, Gabriel, que veio com Dom Fernando, Olavo Augusto, filho de Jairo, e o coordenador da liturgia do Santuário Nossa Senhora da Conceição Cleiton Santos. O sexto artigo tem o título: Padre Pedro Targino encerra a festa da Conceição com missa campal para milhares de fiéis. O dia 8 de dezembro foi marcado por uma missa campal em Pedras de Fogo. A celebração eucarística começou às 16 horas, na frente do santuário dedicado à Imaculada Conceição, e foi presidida pelo reitor do santuário, Padre Pedro Targino. Centenas de fiéis participaram do momento, que encerrou as celebrações eucarísticas da festa da padroeira do município. Na homilia, o pároco realçou o belíssimo novenário, as passagens dos diversos padres e de Dom Fernando Saburido, OSB, pelo Santuário da Conceição de Pedras de Fogo em 2024. O sacerdote realçou ainda o crescimento na fé após este retiro espiritual, que durou 13 dias. Para Dona Maria, 82 anos, este é um momento marcante. Por conta da idade e da dificuldade de locomoção, ela não pode participar das demais missas da novena, mas fez questão de ir para a celebração de encerramento da festa que acontece há 158 anos na terra de Dom Vital. O sétimo artigo tem o título: Procissão com milhares de pessoas marca fim da 158ª Festa da Imaculada Conceição. Um mar de fiéis. Foi assim que se caracterizou a procissão de Nossa Senhora da Conceição. Milhares de pessoas saíram pelas ruas de Pedras de Fogo para demonstrar amor e devoção à Mãe de Deus. A procissão saiu do santuário, logo após a Santa Missa de encerramento, e percorreu diversas ruas da cidade onde nasceu Dom Vital. A imagem de Nossa Senhora da Conceição estava esplendidamente ornada com flores. O projeto foi de Everton Flores, o mesmo ateliê que faz a ornamentação há anos. Ela percorreu as localidades num carro e chegou na frente do santuário antes da missa campal. Ao redor do carro que guiava o ícone de Nossa Senhora estava um grupo de jovens do Encontro de Jovens com Cristo, EJC. O padre decidiu inserir os jovens no protagonismo da procissão para simbolizar a necessidade de renovação dos fiéis, e os jovens são o futuro que se faz no presente da Igreja Católica. Na procissão tinha pessoas pagando promessas de graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição. Gente descalça, vestindo cores específicas, como o branco, rezando o terço. Tudo muito emocionante, marcante para todos. Um trio com ministérios de músicas da paróquia animou o percurso. Louvores levantaram os fiéis em diversos momentos. Orações também foram recitadas ao longo do caminho. O público era composto por crianças com meses de vida e idosos com 90 anos. Todos acompanharam a Imaculada Conceição. Por fim, ao chegar na frente do santuário após percorrer as ruas da cidade, o Padre Pedro realizou um momento de adoração com o Santíssimo Sacramento, encerrando todo o momento com a bênção do próprio Jesus Cristo na Eucaristia. Vamos ver agora o vídeo de encerramento da 158ª Festa da Padroeira de Pedras de Fogo, Paraíba.
O 8º artigo tem como título, Natal do Senhor, coral encanta na liturgia. A Santa Missa do dia 24 de dezembro reuniu centenas de fiéis no Santuário Nossa Senhora da Conceição. A solenidade teve início às 20 horas e foi presidida pelo Padre Pedro Targino. Nas naves central e laterais do templo sesquicentenário, muitas pessoas para celebrar o Natal do Deus que se fez menino. Fiéis ficaram do lado de fora, devido à lotação do santuário. Na liturgia, cada parte encantava quem assistiu à celebração. O coral Nossa Senhora da Conceição cantou a Santa Missa. Beleza. Liturgia. Essas duas palavras resumem como a música sacra de alto nível ajudou as centenas de pessoas a rezarem no Natal de Jesus Cristo. Canções como É Natal, Noite Feliz, entre outras clássicas músicas fizeram parte do repertório. Na homilia, o pároco realçou a importância de ter o Cristo como centro da vida e dos as portas fechadas há 2000 anos para aquele que veio nos salvar, e como não podemos cometer os mesmos erros e nos fecharmos para Jesus também fez parte da mensagem cristocêntrica do Padre. Por fim, o Padre Pedro levou a imagem do menino Deus até o presépio e desejou um feliz e abençoado Natal do Senhor a todos. No término da celebração, o sacerdote ficou na porta para abraçar cada paroquiano, desejando pessoalmente com um gesto concreto um Feliz Natal a todos. O 9º artigo tem o título, Solenidade de Maria Mãe de Deus abre 2024 com bençãos. Maria, Mãe de Deus. Ao escutar essa verdade de fé, dogma, muita gente estranha. Essas pessoas pensam logicamente, e raciocinam, um Deus é eterno e tudo criou, sendo incriado. 2 Como pode Maria ser Mãe de Deus, tendo em vista a premissa 1? O dilema foi solucionado no século V. Maria Mãe de Deus, dogma, mariano mais antigo, tem sua origem relacionada à discussão sobre as duas naturezas de Cristo. Nestório, patriarca de Constantinopla, 380-451, acreditava que Jesus possuía as naturezas humana e divina, mas não constituíam uma única pessoa, e sim duas, que se relacionavam entre si por um certo vínculo. Em vista desse pensamento, ele defendia que Maria era a mãe de Jesus humano, mas não do divino. Esse modo de pensar negava o mistério da encarnação do Verbo de Deus e a redenção da humanidade em Cristo. Foi em 22 de junho de 431, no Concílio de Éfeso, que Maria é declarada pela Igreja Mãe de Deus, Theotokos. O dogma afirma a unidade da pessoa de Cristo nas duas naturezas, plenamente Deus e homem. Assim, Maria é mãe de Jesus Cristo, o Deus encarnado na humanidade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E foi esta solenidade que a Paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição, em comunhão com toda a Igreja, celebrou no primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2024. Uma oportunidade para cada fiel começar o ano civil celebrando a Santa Missa, comungando, diante de Jesus, que é Deus, e da sua mãe, Maria Santíssima. O 10º artigo é de opinião. Foi escrito pelo advogado, Dr. Renato Padilha, que é secretário de redação e designer deste informativo paroquial Nossa Senhora da Conceição, além de ser graduado em Direito, em Relações Públicas e ter pós-graduação em Filosofia e Sociologia. O título do artigo é Santo Tomás de Aquino, uma resposta para a modernidade. Somos todos filhos do nosso tempo, porém, precisamos nos atentar aos erros das ideologias que são desenvolvidas em cada época da história e, seguindo a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, se portar como filhos da luz, não aderindo, e até combatendo, as heresias odiernas. A modernidade produziu muitas heresias, quer dizer, muitos erros de pensamento. Temos o positivismo, o liberalismo, o socialismo, o comunismo, dentre tantas outras formas de pensar que buscaram romper com a Igreja Católica, com Deus, com a metafísica, com os valores universais e com o mundo espiritual, oferecendo uma forma materialista, relativista e nihilista de mundo e de homem. Como este artigo é apenas uma pequena reflexão sobre o tema, não entraremos em detalhes sobre cada ideologia produzida pela modernidade e seus erros, mas analisaremos apenas a proposta da Igreja Católica contra essas heresias, quer dizer, a orientação da Igreja para a busca do reto pensamento, da reta teologia e da reta razão. A Igreja Católica não despreza a razão, em detrimento da fé.
Quem nega o uso da razão, em equilíbrio com a fé, são algumas seitas protestantes. A reforma protestante teve uma raiz anti-intelectual. Dessa forma, para ser católico, tem que ter o desejo de buscar a verdade da revelação através do equilíbrio entre a fé e a razão. Nesse ponto, a Igreja Católica propõe o estudo de Santo Tomás de Aquino como componente essencial para esse equilíbrio. O Papa Leão XIII, em sua encíclica Aeterni Patri, no item 21, afirma que, entre todos os doutores escolásticos, brilha, como astro fulgurante, e como príncipe e mestre de todos, Tomás de Aquino, o qual, como observa o cardeal Caetano, por ter venerado profundamente os santos doutores que o precederam, herdou, de certo modo, a inteligência de todos. O Papa São João Paulo II, em sua encíclica Fides et Ratio, no item 43, nos ensinou que a Igreja Católica sempre indicou Santo Tomás de Aquino como mestre do pensamento e modelo quanto ao reto modo de fazer teologia. O Papa Bento XVI, na audiência geral, de 2 de junho de 2010, na Praça de São Pedro, falou que não surpreende que, depois de Santo Agostinho, entre os escritores eclesiásticos mencionados no Catecismo da Igreja Católica, São Tomás seja citado mais do que todos os outros, por 61 vezes. Ele foi denominado também o Doctor Angelicus, talvez pelas suas virtudes, de modo particular pela sublimidade do pensamento e pureza da vida. O Papa Francisco, em audiência no dia 22 de setembro de 2022, afirmou que a busca apaixonada por Deus é simultaneamente oração e contemplação, de modo que Santo Tomás é modelo da teologia que nasce e cresce na atmosfera da adoração. Esta busca da verdade sobre Deus usa as duas asas, da fé e da razão. Como sabemos, a forma como Santo Tomás foi capaz de coordenar as duas luzes da fé e da razão continua sendo exemplar. Poderiam ser citadas tantas outras encíclicas e falas de papas em defesa do Doctor Angelicus, mas já é suficiente para entender que Santo Tomás de Aquino é essencial para um católico. Todo católico precisa estudar Santo Tomás de Aquino para se defender das ideologias produzidas da modernidade e fortalecer sua fé, equilibrando, como já dito, a fé e a razão. Mas, quem foi Santo Tomás de Aquino? O Doctor Angelicus, ou Doctor Comum, ou Doctor Universalis, como é conhecido, teve uma vida inteiramente dedicada à meditação e aos estudos. Nascido no castelo de Roccazetica, perto de Aquino, Reino das Duas Sicílias, em 1225 d.C., estudou inicialmente sob orientação dos monges beneditinos da abadia de Monte Cassino e, em 1244 d.C., ingressou na ordem dos dominicanos. Teve formação teológica com o bispo, e hoje santo, Alberto Magno, onde estudou em Paris. Obteve o título de doutor em teologia em 1259 d.C., lecionou inicialmente na Itália, em Agnani, Orvieto, Roma e Viterbo, e depois em Paris. Encerrou sua carreira de professor na Itália, onde veio a falecer no convento dos cistercienses de Fossanova, não muito longe de sua cidade natal, no dia 7 de março de 1274, com apenas 49 anos de idade. Santo Tomás de Aquino é da mesma época de São Francisco de Assis. Enquanto o Aquinate nasceu no ano de 1225, o franciscano morreu um ano depois, em 1226. A Idade Média, em si, foi um período extraordinário para a Igreja Católica. É, por isso, e para nós, a Idade da Luz. A Idade dos Grandes Santos. As principais obras de Santo Tomás de Aquino são O Ente e a Essência, Os Princípios da Realidade Natural, os comentários aos livros de Aristóteles, do Reino, Summa contra Gentios e a Summa Teológica. A Summa Teológica, em especial, é uma obra da maturidade de Santo Tomás, escrita entre os anos de 1265 e 1274. Sendo, portanto, uma obra inacabada. Dependendo da editora, são quase 5.000 páginas, divididas em 3 partes. A primeira sobre Deus, a segunda sobre o homem e a terceira sobre Cristo. Devemos todos estudar Santo Tomás de Aquino, não só a Summa Teológica, como também a sua obra intitulada de Catena Áurea, onde está dividida em 4 volumes, cada um explicando, versículo por versículo, os 4 evangelhos, de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Termino este artigo deixando a orientação dada pelo Papa Pio X, onde ele afirmou que abandonar Santo Tomás, sobretudo em questões de metafísica, é um gravíssimo perigo. O 11º e último artigo tem natureza informativa. Seu título é Missas in Memoriam de Dom Vital.
No dia 4 de cada mês do ano de 2024 será realizada a celebração de uma Santa Missa em memória do servo de Deus Dom Vital. O bispo capuchinho nascido em Pedras de Fogo morreu em 4 de julho de 1878, e para os cristãos a data da Páscoa dos que morrem em odor de santidade, o caso de Dom Vital, é o dia de celebrar o exemplo de cristão que nos guia pelo exemplo. De janeiro a dezembro, o padre Pedro Targino presidirá a celebração eucarística em honra deste fruto de nossa terra, considerado por muitos o maior bispo da história do Brasil. Dom Vital se destacou pela defesa da fé ante a infiltração maçônica na Igreja Católica e a ingerência do Império Brasileiro na estrutura da Igreja no país. Foi julgado, preso injustamente, mas não deixou de defender a fé, a verdade. 2 papas o admiraram profundamente, Pio IX, de quem era amigo, e Leão XIII. Agradecemos a todos que dedicaram seu tempo para ouvir e ler o informativo paroquial Nossa Senhora da Conceição. É por meio do apoio e interesse de pessoas como vocês que conseguimos levar adiante nossa missão de compartilhar informações importantes e inspiradoras. Que Deus, com sua infinita graça, ilumine cada um de vocês, guiando seus passos e abençoando suas vidas. Continuaremos trabalhando incansavelmente para trazer notícias que fortaleçam nossa comunidade e promovam a união e a fé. Obrigado mais uma vez por fazerem parte dessa jornada conosco. Que Nossa Senhora da Conceição nos proteja e nos guie sempre. Entrevista de Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife, para perfil de Dom Vital. Dom Fernando, o senhor foi arcebispo de Olinda e Recife durante 14 anos e no período do seu governo, o processo de Dom Vital, que está oficialmente aberto desde 1953, teve bastante avanço. Como o senhor avalia esses avanços? Qual os cuidados e a visão que o senhor teve para a causa de Dom Vital na arquidiocese? Eu fiz questão de colaborar com o processo de Dom Vital porque, de fato, eu tenho uma admiração muito grande por esse homem de Deus, esse servo de Deus, que é um exemplo para todos os bispos de coragem, de determinação, uma pessoa que tão cedo foi chamado para o episcopado e respondeu assim com muita disponibilidade e levou uma vida realmente heróica, combatente, uma pessoa de fé, enfrentando aí a dificuldades, e que não recuou em momento algum. De modo que é um exemplo para os bispos, um exemplo para a igreja, e diante disso, então, eu procurei o mais possível fazer com que o processo pudesse crescer. Atualmente está numa fase muito boa, eu acho que o Frei Josiel, que é o postulador, juntamente com um outro irmão capuchinho da Itália, estão bem empenhados para que, de fato, o processo vá adiante. Temos agora uma revista muito interessante que eles criaram, Isso vai ajudar a divulgar, isso vai ajudar a divulgar bastante a causa, porque o problema é que Dom Vital não é muito conhecido, Então, isso para a causa dificulta, porque precisaria ter os milagres, Então, as pessoas não intercedem tanto como deveriam para poder, então, adquirir graças especiais através dele. Esse Dom Vital, sendo uma personalidade central, a gente avalia ele como o maior nome do episcopado brasileiro pelo tamanho que teve, pelo todo o desencadeamento de um revivar da fé católica no Brasil, a partir dele que vem surgindo a ação católica depois o Centro Dom Vital, a intelectualidade católica mais atuante e militante em defesa da fé. Porque, na sua visão, assim, Dom Vital ainda é pouco conhecido, não é desconhecido porque bastante pessoas conhecem, mas falta mais conhecimento. Como o senhor avalia esse desconhecimento popular de Dom Vital na arquidiocese, em outros lugares do Brasil? Exatamente por isso que faltou essa divulgação do nome de Dom Vital. Eu acho que esse informativo que temos agora está ajudando muito. Também eu acho que a internet facilita também a falar um pouco mais sobre esse homem de Deus. Vocês precisam conhecer mais. Também passou-se um tempo muito grande, não se faziam as celebrações por ocasião da morte, do nascimento de Dom Vital. Agora estamos fazendo isso.
convidando as pessoas para irem para a igreja, para participar mais, né, dessas ocasiões. Tudo isso vai divulgando esse nome, né, importantíssimo, e sobretudo porque era um capuchinho também, e os capuchinhos estão ajudando muito, né, para que a coisa realmente vá adiante. O senhor teve por 2 ocasiões aqui em 2015, num evento que fizemos no Tríduo em honra a Dom Vital, e hoje, novamente, na solenidade da Imaculada Conceição, retorna à terra deste servo de Deus, que, se Deus quiser, será elevado aos altares, assim ele queira e a igreja o reconheça. Qual é o sentimento de estar na terra de um homem que tem fama de santidade, que está em processo? O que significa para o senhor? É uma emoção especial. Realmente vi aqui a Pedra de Fogo, passa todo o filme do que é que foi Dom Vital, né, para a igreja. E ele viveu aqui nesse lugar, na época muito mais simples do que é hoje. Né? Mas daqui ele saiu, né, para Olinda, para começar a estudar no seminário de Olinda. E foi então chamado para o episcopado muito cedo. Então, estar aqui realmente me emociona, me faz bem. Eu acho que é um lugar... Logo que o padre Pedro me convidou, eu aceitei imediatamente, porque quando fala em Pedra de Fogo, pronto, logo vem a imagem de Dom Vital, e isso a gente tem que, de fato, valorizar. A igreja, ela tem os seus santos e santas como farol no percorrer, no caminhar da fé. Dom Vital foi um farol, um luzeiro da fé católica no Brasil, fez tanto pela igreja, deu a vida pela igreja, literalmente, e, sobretudo, atrelado ao Papa. Tudo o que ele fez foi em consonância com a Santa Sé, era amigo de Pio IX, o qual recebeu por 9 vezes em audiências particulares lá no Vaticano. E hoje em dia, o que significa esse amor de Dom Vital pela igreja, como ele pode ser um exemplo, sobretudo numa época em que a gente vê muita desobediência, muita rivalidade interna da igreja, de alguns grupos, com relação ao Papa, infelizmente. E Dom Vital foi o contrário disso, uma pessoa atrelada no tradicionalismo, na fé tradicionalista, mas totalmente em obediência ao bispo de Roma, ao pontífice romano. Realmente, como você coloca aí, é um modelo, né, para os tempos atuais. De fato, a gente sofre com isso. Ver cristãos que não têm o respeito que deveriam ter para com o Santo Padre, para com o bispo, para com o padre da paróquia. Isso tudo é uma coisa que realmente não deveria estar acontecendo. Se nós somos cristãos, a gente deveria entender que a igreja é hierárquica, né, e que precisaríamos realmente viver na unidade, na fraternidade. Claro que todo mundo tem as suas virtudes, também as suas dificuldades, mas nós fomos formados para viver na obediência, na capacidade de perdoar e de amar, apesar das dificuldades. Então, Dom Vital é um modelo nesse sentido. É bom que se fale sobre isso, sobre esse carisma de Dom Vital, para que seja modelado para os tempos atuais. Para concluir, Dom, o senhor ficou à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife, a terceira diocese, hoje a arquidiocese mais antiga do Brasil, da qual Dom Vital foi o seu 20º bispo. É uma arquidiocese importantíssima para a fé, para a igreja no Brasil, uma das baluartes dos nossos territoriais episcopais, e fez na visão comum, na visão de todo, do laicato, do clero, da imprensa, fez um excelente governo, conduziu muitíssimo bem a arquidiocese de Olinda e Recife. E qual a relação que o senhor faz do seu episcopado com Dom Vital? Tem alguma relação? O senhor tem alguma... Dom Vital como exemplo para as ações tinha? 2 nomes me inspiraram muito, né, ao longo desses 14 anos como bispo. Tocaram no meu coração. Foi Dom Vital, eu sempre me orgulhei muito. Inclusive, quando eu tomei posse, recebi o báculo de Dom Vital. Beijei o báculo de Dom Vital com muita emoção. E agora, passando para Dom Paulo Jackson, também eu fiz a mesma coisa. Entreguei o mesmo báculo para Dom Paulo, para que ele possa continuar a missão, inspirado nesse nome, que realmente é fundamental, né? E um segundo nome também que me falou muito, que me toca muito, foi Dom Helder Câmara, que também está em processo de beatificação e canonização. E Dom Helder foi o bispo que me ordenou padre, né? De modo que eu tenho assim, um carinho muito grande por ambos, né? Cada um com o seu jeito, vivendo uma época diversa. Dom Helder com uma sensibilidade muito grande para com os pobres, que eu acho que é uma coisa bonita, que eu procurei imitar muito, não é?
E assim a gente vai levando a vida. Eu acho que esses modelos de pessoas sérias, que vivem a sua fé com responsabilidade, isso deve ser divulgado, porque faz muito bem, de fato, a todos nós, sobretudo a nós, pastores, porque como eles temos a responsabilidade de conduzir a igreja. Muito obrigado, Dom Fernando, pela entrevista. Satisfação.